Você já sentiu que sua autoconfiança simplesmente desapareceu? Que você acorda de manhã e se pergunta quem você realmente é? Que a pessoa que você vê no espelho se tornou uma estranha? Se a resposta for sim, você não está sozinho. Mas existe algo que a maioria das pessoas não sabe. Carl Jung, um dos maiores psicólogos de todos os tempos, descobriu algo revolucionário sobre autoconfiança que muda completamente tudo que já te contaram. E sabe o que é melhor? Ninguém fala sobre isso. A psicologia convencional diz para você pensar positivo, repetir afirmações, fingir que tem confiança até desenvolver de verdade. Mas Jung descobriu algo muito mais profundo. Ele percebeu que a perda de autoconfiança não é um defeito, é uma mensagem, um convite, um ponto de virada no caminho para uma força interior verdadeira e inabalável. O que vou te mostrar hoje não é apenas teoria, é um segredo psicológico que pode mudar sua vida, se você estiver disposto a ir mais fundo do que os conselhos superficiais que existem por aí. Fica comigo até o final, porque você vai entender por que sua insegurança pode ser a coisa mais valiosa que já aconteceu com você. Jung passou a vida inteira explorando a psique humana. Ele trabalhou com milhares de pacientes que, assim como você, sofriam com inseguranças. Pessoas que perderam sua força interior. Pessoas que não sabiam mais quem eram. E sabe o que ele descobriu repetidamente? Que autoconfiança não é algo que você pode se convencer a ter. É algo que precisa crescer de dentro para fora, de um lugar de autoconhecimento profundo. Jung chamou esse processo de individuação. É o caminho pelo qual você se torna quem realmente é, não quem os outros esperam que você seja. E aqui fica interessante. Jung disse que a perda de autoconfiança geralmente acontece quando tentamos ser outra pessoa por tempo demais. Quando usamos uma máscara que ele chamou de persona. Essa máscara é o rosto que mostramos ao mundo para ser aceitos, amados, para estar seguros. Mas com o tempo, essa máscara fica pesada. Ela começa a nos sufocar e em algum momento ela quebra. Esse é o momento em que sua autoconfiança desaparece. Mas aqui está a percepção revolucionária de Jung. Esse colapso não é o fim, é o começo de algo muito maior. A neurociência moderna confirma hoje o que Jung sabia intuitivamente. Nosso cérebro é plástico, moldável, adaptável. Quando vivemos contra nossa verdadeira natureza por anos, quando constantemente interpretamos um papel que não nos cabe, nosso sistema psíquico se esgota. Pesquisas na teoria do apego mostram que muitos de nós aprendemos na infância que só seríamos amados se cumpríssemos certas expectativas. Se fôssemos bem comportados, bem-sucedidos, não sentíssemos demais, não pedíssemos demais. Então, aprendemos a esconder partes de nós mesmos. Jung chamou essas partes escondidas de sombra. A sombra é tudo aquilo que você não consegue ou não quer aceitar sobre si mesmo. Todos os sentimentos, desejos, características que você considera ruins, errados ou inaceitáveis. E aqui está o problema. Cada vez que você bane uma parte de si para a sombra, você perde um pedaço do seu poder interior. Sua autoconfiança diminui porque você não está mais inteiro. Você está fragmentado, dividido, e sua psique sabe disso. Ela sente que algo está faltando, que você não está vivendo autenticamente. Imagine que você é uma árvore, mas em vez de afundar suas raízes profundamente no solo, você tenta esconder suas raízes porque alguém te disse que elas são feias. O que acontece? Você perde sua estabilidade. A cada rajada de vento, você balança. Você não tem mais fundação. É exatamente isso que acontece com sua autoconfiança quando você nega partes de si mesmo. Jung descobriu que a verdadeira autoconfiança só pode surgir quando você tem coragem de se ver completamente, com todas as sombras, com todos os lados escondidos,
com tudo que você considerou fraco, constrangedor ou errado. A pesquisa psicológica mostra consistentemente que pessoas que integram seus lados sombrios desenvolvem uma forma mais profunda de autoaceitação. Elas param de se julgar constantemente, param de se comparar com os outros. Por quê? Porque finalmente entendem que são complexas, contraditórias, multidimensionais e que isso é exatamente o que as torna humanas. Mas aqui está o desafio. Olhar para seus lados sombrios exige uma coragem enorme. Significa que você precisa estar disposto a se olhar nos olhos e admitir que não é perfeito, que você carrega raiva dentro de si, que pode ser invejoso, que às vezes é egoísta, que tem medos que nunca mostrou para ninguém. Jung chamou esse processo de confrontação com a sombra. E ele alertou que é um dos passos mais dolorosos, mas necessários, no caminho da individuação. Porque enquanto você negar suas sombras, você as projeta nos outros. Você vê nas outras pessoas exatamente as características que não consegue aceitar em si mesmo. Você as julga, você as critica. Mas, na verdade, você está apenas combatendo partes de si mesmo. E isso consome uma quantidade incrível de energia. Energia que te falta para ter verdadeira autoconfiança. Pesquisas neurocientíficas indicam que nosso cérebro gasta recursos enormes quando precisamos constantemente suprimir partes da nossa personalidade. O córtex pré-frontal, a parte do cérebro responsável pelo autocontrole, trabalha em sobrecarga. E em algum momento ele se esgota. Esse é o momento em que as pessoas entram em colapso, quando não conseguem mais, quando sentem que falta força para continuar. Mas Jung não via esses colapsos como tragédias. Ele os via como avanços, como momentos em que a psique diz: chega, é hora de ser autêntico, é hora de deixar cair a máscara, é hora de voltar para si mesmo. E é exatamente aqui que começa a restauração da sua autoconfiança, não fingindo que você é forte, mas finalmente sendo honesto consigo mesmo. Se inscreva no canal agora e ative o sininho para não perder nenhum vídeo sobre os ensinamentos revolucionários de Carl Jung. E me conta nos comentários, qual dessas percepções mais te tocou? Jung frequentemente falava sobre um conceito que chamou de self, ou si mesmo. O self não é seu ego, não é a pessoa que você acha que é algo muito maior. O self é o centro de toda a sua psique. Ele engloba seu consciente e seu inconsciente, sua luz e sua sombra, suas forças e suas fraquezas. Jung disse que a verdadeira autoconfiança só pode surgir quando você estabelece uma conexão com esse self mais profundo. Quando você para de se identificar apenas com seu ego e começa a se ver como uma totalidade. Mas como você faz isso? Como constrói essa conexão? Jung nos deu várias ferramentas. A primeira é o trabalho com sonhos. Ele acreditava que nossos sonhos são mensagens do inconsciente, símbolos que nos mostram o que reprimimos, o que não queremos ver, o que foi banido para a sombra. Quando você começa a anotar e refletir sobre seus sonhos, você abre um diálogo com seu inconsciente. Você começa a entender o que está acontecendo sob a superfície. A segunda ferramenta é a imaginação ativa. É uma técnica onde você trabalha conscientemente com imagens, símbolos ou figuras internas que surgem do seu inconsciente. Você dá espaço para elas. Você as escuta. Você as deixa falar. Parece estranho? Talvez. Mas a psicologia moderna confirma o que Jung sabia intuitivamente. Quando damos espaço para nossas vozes internas, em vez de suprimi-las, integramos partes fragmentadas da nossa personalidade. Nos tornamos mais inteiros. E com essa integridade vem uma autoconfiança profunda e inabalável. Não aquela autoconfiança superficial que desmorona quando alguém te critica, mas uma autoconfiança que vem da certeza de que você sabe quem você é, que você se conhece, que você se aceita. Jung também falou sobre a importância dos símbolos e arquétipos em nossas vidas. Arquétipos são padrões universais que existem na psique humana.
o herói, o sábio, a sombra, a anima e o ânimos. Esses arquétipos vivem em todos nós. E frequentemente perdemos nossa autoconfiança porque somos dominados por um arquétipo específico. Talvez você viva constantemente o herói que precisa salvar todos, que nunca pode ser fraco, que sempre precisa ser forte. Mas o que acontece quando você está exausto, quando não consegue mais lutar? Então, sua autoconfiança desmorona, porque toda a sua identidade está baseada nesse único arquétipo. Jung nos ensinou que precisamos ter acesso a todos os arquétipos dentro de nós. Às vezes, precisamos ser o herói, às vezes o sábio, às vezes precisamos ser vulneráveis, receptivos, recolhidos. Quando você aprende a transitar fluidamente entre essas energias internas, desenvolve uma força que vai muito mais fundo do que autoconfiança superficial. Aqui está algo que Jung sempre enfatizou. Autoconfiança não surge de sucessos externos. Ela surge do trabalho interior. Você pode ser a pessoa mais bem-sucedida do mundo, mas se não se conhece, se está alienado de si mesmo, continuará vazio por dentro. Vai sentir que algo está faltando, que apesar de todos os sucessos, você não é suficiente. Jung trabalhou com muitas pessoas bem-sucedidas que tinham tudo por fora, mas estavam destroçadas por dentro. Por quê? Porque passaram a vida toda perseguindo metas externas, mas nunca pararam para se perguntar quem realmente são, o que realmente querem, o que realmente importa para elas. Estudos na teoria do apego mostram que pessoas com apego inseguro frequentemente buscam validação externa para se sentir valiosas. Elas precisam constantemente de confirmação dos outros, aplausos, reconhecimento, amor. Mas essa validação externa nunca pode preencher o vazio interno. Jung disse que o caminho da individuação significa que você precisa ir de fora para dentro. Você precisa parar de buscar confirmação no exterior e começar a buscar verdade no interior. Isso é assustador. Porque e se você encontrar algo dentro que não gosta? E se encontrar vazio, raiva, tristeza, dor? Jung diria, perfeito. Então você encontrou com o que precisa trabalhar. Então você descobriu a matéria-prima para a verdadeira transformação. Porque a verdadeira autoconfiança não surge da perfeição. Ela surge da autoaceitação, da disposição radical de se ver como realmente é e se amar mesmo assim, ou exatamente por isso. Isso é revolucionário. Esse é o segredo que ninguém conta, que sua autoconfiança não vai voltar tentando ser perfeito, mas parando de precisar ser perfeito. Escreve nos comentários quantas dessas percepções você reconheceu em si mesmo. E se você ainda não se inscreveu no canal, clica no botão de inscrição agora, porque vamos mergulhar ainda mais fundo nos ensinamentos de Carl Jung. Vamos falar agora sobre algo que Jung chamou de a noite escura da alma. É aquele momento em que tudo desmorona. Quando você sente que nada mais faz sentido, quando sua antiga autoimagem se despedaça, sua antiga autoconfiança se foi. Suas antigas estratégias não funcionam mais. Você se sente perdido, desorientado. Jung disse que esse momento é inevitável no caminho da individuação. Por quê? Porque você não pode chegar ao seu verdadeiro self sem que seu falso self morra. Sua persona, a máscara que você usou por anos, precisa cair, e isso dói. Parece uma morte. Mas Jung percebeu que depois dessa morte simbólica vem um renascimento, uma transformação. Os alquimistas, que Jung estudou extensivamente, chamavam esse processo de nigredo, a escuridão. É a fase da dissolução, da escuridão, do caos. Mas depois da nigredo, vem a albedo, o branco, a purificação. E finalmente a rubedo, o vermelho, a integração e completude. O que isso significa para você na prática? Significa que se você está na escuridão agora, se sente que perdeu sua autoconfiança, que não sabe quem você é, então você pode estar exatamente onde precisa estar. Você está na nigredo.
E em vez de tentar sair rapidamente, em vez de se distrair, em vez de fingir que está tudo bem, você poderia tentar ficar aí, explorar a escuridão, perguntar o que ela quer te mostrar. Jung acreditava que a psique é autorreguladora, que ela sempre tenta te trazer para o equilíbrio. Se você perde sua autoconfiança, é porque algo na sua vida não é mais autêntico, porque você se perdeu, e sua psique puxa o freio de emergência. Ela diz: pare, não pode continuar assim, é hora de uma mudança. Mas aqui está o problema. Nossa sociedade não tem compreensão para essas noites escuras da alma. Vivemos em uma cultura que só celebra felicidade, sucesso e positividade. Se você diz que não está bem, que se sente perdido, que não sabe mais o que fazer, te dizem: pense positivo, seja grato, outros estão muito pior. Essas respostas não são apenas inúteis, são prejudiciais, porque dizem que sua dor não importa, que sua crise interior não tem legitimidade. Mas Jung diria que essas crises são os momentos mais importantes da sua vida, que são os portais para a transformação. Pesquisas psicológicas mostram consistentemente que pessoas que passaram por crises profundas e as processaram frequentemente experimentam crescimento pós-traumático. Elas desenvolvem mais compaixão, mais sabedoria, mais força interior, mas apenas se passarem pela crise, não ao redor dela. Então, como você passa pela crise? Jung nos deu passos claros. Primeiro, pare de fugir. Pare de se distrair com trabalho, álcool, relacionamentos, redes sociais ou qualquer outra coisa. Sente-se e sinta o que está aí. Segundo, escreva. Mantenha um diário. Anote tudo o que está acontecendo dentro de você. Seus medos, suas dúvidas, sua raiva, sua tristeza. Jung chamava isso de esvaziar o inconsciente. Quando você tira esses sentimentos de dentro e os vê no papel, eles perdem o poder sobre você. Terceiro, procure símbolos. O que aparece repetidamente nos seus sonhos? Que imagens, que sentimentos te atraem? Jung acreditava que o inconsciente fala em símbolos. Se você decodifica esses símbolos, entende o que sua psique quer te dizer. Quarto, e isso talvez seja o mais importante, encontre alguém com quem conversar. Jung sempre enfatizou como é importante ter uma testemunha para nosso trabalho interior. Alguém que não nos julga, mas simplesmente está lá. Alguém que pode segurar nossa dor. Isso pode ser um terapeuta, um amigo de confiança, um guia espiritual. A psicologia moderna confirma o que Jung sabia intuitivamente, que a cura acontece no relacionamento, que precisamos de alguém que nos veja, realmente nos veja, com todas as nossas sombras, e ainda assim nos aceite. Essa experiência frequentemente corrige os traumas de apego precoces que nos levaram à crise em primeiro lugar. Quinto, seja paciente consigo mesmo. Transformação leva tempo. Jung falava da individuação como um processo que dura a vida toda. Não existem soluções rápidas, nenhum workshop de fim de semana que te cure, nenhum 10 passos para a autoconfiança instantânea. É uma jornada profunda, muitas vezes dolorosa, mas finalmente libertadora em direção a si mesmo. Aqui está algo que posso te dizer por experiência própria e do trabalho com muitas pessoas. Quando você passa por essa noite escura, quando se sente perdido, quando sua autoconfiança está no chão, você sabe de uma coisa: você está vivo, você está no caminho, você está pronto para ir mais fundo. A maioria das pessoas foge dessa confrontação a vida toda. Elas se anestesiam, ficam na superfície, morrem sem nunca ter realmente vivido. Mas você não. Se você está assistindo esse vídeo, se essas palavras te tocam, é porque uma parte de você está pronta para a verdadeira transformação, para a verdadeira profundidade, para a verdadeira autoconfiança que não se baseia em ilusões, mas em autoconhecimento real.
Jung tinha um conceito lindo que chamou de união dos opostos. Ele acreditava que a verdadeira saúde psíquica surge quando aprendemos a integrar opostos aparentes dentro de nós: luz e sombra, força e vulnerabilidade, masculino e feminino, controle e entrega. Em nossa cultura, somos frequentemente forçados a escolher um lado. Seja forte, mas não vulnerável. Seja bem-sucedido, mas não humano. Seja amoroso, mas não raivoso. Mas Jung percebeu que essa divisão nos adoece, que só podemos nos tornar inteiros quando aceitamos ambos os polos em nós. Pesquisas neurocientíficas indicam que nosso cérebro realmente funciona melhor quando somos emocionalmente flexíveis, quando temos acesso a um amplo espectro de sentimentos e respostas. Pessoas que permitem apenas uma faixa estreita de emoções frequentemente apresentam níveis de estresse mais altos e pior saúde mental. Então, como você integra esses opostos? Parando de lutar contra partes de si mesmo, reconhecendo que sua raiva carrega informação importante, que sua tristeza é sagrada, que seu medo quer te proteger. Jung diria que cada emoção, cada sombra, cada parte reprimida de você tem uma intenção positiva. Ela quer te servir, quer te ajudar. Mas enquanto você a rejeita, enquanto luta contra ela, ela permanecerá na sombra e te sabotará. Quando você a integra, porém, quando a aceita, ela se transforma em uma força, em um recurso, em uma aliada. Sua raiva se torna estabelecimento saudável de limites. Sua tristeza se torna compaixão profunda. Seu medo se torna sabedoria e cautela. E sua autoconfiança, ela se torna algo inabalável, porque não se baseia mais na rejeição de partes de você, mas na aceitação completa de si mesmo. Quero que você faça um exercício comigo agora. Feche os olhos por um momento e respire fundo. Pergunte a si mesmo: qual parte de você mais rejeitou? O que você baniu para a sombra? É sua raiva, sua carência, seu ciúme, seu egoísmo? Seja o que for, imagine que essa parte está diante de você. Dê a ela uma forma, um rosto, uma voz. E então diga a essa parte: eu vejo você. Rejeitei você por tanto tempo, mas agora entendo que você é parte de mim. Estou pronto para te conhecer. Estou pronto para aprender com você. Jung chamava isso de reconciliação com a sombra, e é um dos passos mais poderosos que você pode dar para a sua autoconfiança. Porque no momento em que você para de lutar contra si mesmo, nesse momento você libera uma quantidade enorme de energia. Energia que pode usar para a sua vida, para seus sonhos, para seus relacionamentos, para seu crescimento. Compartilha esse vídeo com alguém que precisa entender que não está quebrado, mas em evolução. Qual insight te tocou mais profundamente? Escreve nos comentários, eu leio cada mensagem. Vamos falar agora sobre algo que Jung chamou de inconsciente coletivo. Jung acreditava que abaixo do nosso inconsciente pessoal existe uma camada mais profunda. Uma camada que todos nós compartilhamos. Nessa camada vivem os arquétipos, os padrões universais da experiência humana. E aqui está porque isso importa para a sua autoconfiança. Se você pensa que é o único que se sente perdido, o único que tem inseguranças, o único que luta com sua sombra, então você se sente isolado, sozinho, defeituoso. Mas quando você entende que essas lutas são universais, que todo ser humano passa por crises similares, que você faz parte de uma história humana maior, então algo muda. Você não está mais sozinho, você está conectado. Jung disse que quando nos conectamos com o inconsciente coletivo, quando reconhecemos os arquétipos em nós, encontramos um sentido profundo, um propósito, uma orientação. Pesquisas psicológicas mostram consistentemente que um dos maiores problemas do nosso mundo moderno é o isolamento. As pessoas se sentem separadas de si mesmas, dos outros, de algo maior.
E essa separação é veneno para a autoconfiança. Por quê? Porque a autoconfiança não vem apenas da força individual. Vem também da sensação de pertencer a algo, de fazer parte, de ter um lugar no mundo. Jung percebeu isso. Ele viu que seus pacientes frequentemente sofriam porque perderam o contato com as camadas mais profundas da psique, porque viviam apenas no ego, no pequeno eu isolado. E esse pequeno eu não é forte o suficiente para carregar a vida. Ele precisa da conexão com o self, com o inconsciente coletivo, com algo maior. Como você estabelece essa conexão? Jung nos deu vários caminhos. Um é se envolver com mitos e contos de fadas. Nessas histórias antigas, você encontra os arquétipos, o herói em sua jornada, a grande mãe, o velho sábio, o trapaceiro. Essas figuras não são apenas personagens em histórias, são aspectos da sua própria psique. Quando você lê essas histórias, quando se envolve com elas, você ativa esses arquétipos em você. Você se reconhece neles. Outro caminho é a natureza. Jung acreditava que a natureza é uma expressão direta do inconsciente coletivo. Quando você está na natureza, quando observa os ciclos, as estações, o nascer e o morrer, você se lembra de que é parte de um todo maior, que suas crises pessoais são parte de ciclos naturais, que depois de todo inverno vem uma primavera. Outro caminho é a meditação, ou prática contemplativa. O próprio Jung praticava uma forma de meditação que mais tarde chamou de imaginação ativa. Ele se sentava, ficava quieto e deixava imagens surgirem do seu inconsciente. Ele as observava, interagia com elas, aprendia com elas. A psicologia moderna confirma o que Jung sabia intuitivamente, que essas práticas internas mudam nosso cérebro, que fortalecem as conexões entre diferentes regiões cerebrais, que nos ajudam a entender e regular melhor a nós mesmos. E, finalmente, ao caminho do trabalho criativo. Jung acreditava que quando somos criativos, quando pintamos, escrevemos, fazemos música, dançamos, damos expressão ao inconsciente, deixamos os arquétipos falarem através de nós. E isso é transformador. Aqui está algo importante que quero te dizer. Sua autoconfiança nunca será estável se estiver baseada apenas em sucessos externos, no seu trabalho, na sua aparência, na sua conta bancária, no seu relacionamento, porque todas essas coisas podem mudar. Elas são impermanentes. Mas quando sua autoconfiança se baseia na sua conexão com seu self mais profundo, na sua relação com o inconsciente coletivo, então ela tem uma fundação que não pode ser abalada. Jung chamava isso de enraizamento no self. Quando você está enraizado no seu self, as tempestades da vida podem vir e você vai balançar, sim. Vai sentir dor, sim, mas não vai cair, porque suas raízes vão fundo, porque você sabe quem você é no seu âmago. Deixa eu te dar um exemplo prático. Imagine que você perde seu emprego. Se sua autoconfiança está baseada no seu sucesso profissional, tudo desmorona. Você se sente sem valor, se pergunta quem você é sem seu emprego. Mas se você está enraizado no seu self mais profundo, então a perda do emprego é naturalmente dolorosa, mas não te define. Você sabe que é mais do que seu trabalho, que seu valor não depende de circunstâncias externas, que você tem uma fonte interior que flui independentemente de eventos externos. Esse é o presente da psicologia junguiana. Ela te dá ferramentas para encontrar essa fonte interior, para se conhecer em um nível mais profundo, para se tornar inabalável, não porque nada mais te toca, mas porque você sabe que pode carregar tudo. Jung tinha uma visão linda para a humanidade. Ele acreditava que se pessoas suficientes passassem pelo processo de individuação, se pessoas suficientes integrassem suas sombras e encontrassem seu verdadeiro self, então o mundo inteiro mudaria. Porque a maioria dos problemas no mundo, disse Jung, surge da projeção.
Nós projetamos nossas sombras não integradas nos outros, em outras culturas, outras religiões, outras visões políticas, e então lutamos contra elas lá fora, em vez de curá-las dentro de nós. Mas quando você integra suas próprias sombras, quando faz as pazes consigo mesmo, você para de projetar. Você vê as outras pessoas com mais clareza, julga menos, tem mais compaixão, e sua autoconfiança, ela se torna algo que não serve apenas a você, mas ao mundo. Quero que você entenda que o trabalho que você faz em si mesmo não é egoísta. É um dos presentes mais valiosos que você pode dar ao mundo. Quando você restaura sua autoconfiança de forma saudável, quando se conhece e se aceita, você inspira outros a fazer o mesmo. Você se torna uma luz na escuridão. Não porque é perfeito, mas porque é humano, porque estava disposto a ir fundo, porque teve coragem de se encontrar. Jung chamava tais pessoas de personalidades individuadas, e ele acreditava que o mundo precisa urgentemente de mais pessoas assim. Pessoas que não são movidas pelo medo, mas pelo amor. Não pelo ego, mas pelo self. Não pela projeção, mas pela consciência. Se esse vídeo está te ajudando, não esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos sobre os segredos da psicologia profunda de Carl Jung. E me conta nos comentários qual foi a maior descoberta que você fez assistindo até aqui. Jung entendia profundamente que a jornada de individuação não é linear. Ela não segue uma linha reta do ponto A ao ponto B. É uma espiral. Você volta para os mesmos temas, as mesmas feridas, as mesmas sombras, mas em níveis cada vez mais profundos. E cada vez que você volta, você tem a oportunidade de integrar mais, de entender mais, de curar mais. Isso pode ser frustrante. Você pode pensar, já trabalhei isso, por que estou aqui de novo? Mas Jung diria, você não está no mesmo lugar. Você está em uma camada mais profunda. Você está pronto para um nível mais profundo de cura. E isso é o que acontece com a autoconfiança também. Ela não surge de uma vez por todas. Ela é construída em camadas. Cada crise que você atravessa, cada sombra que você integra, cada parte de si que você aceita, adiciona outra camada de autoconfiança genuína. A sociedade moderna quer nos fazer acreditar que deveríamos estar sempre evoluindo para cima, sempre melhorando, sempre progredindo. Mas Jung reconheceu que o verdadeiro crescimento inclui regressão, inclui momentos de recuo, inclui períodos em que você parece estar indo para trás. Mas esses períodos não são fracassos, são partes necessárias do processo. São os momentos em que você está se aprofundando, preparando o solo para o próximo nível de crescimento. Pesquisas em neuroplasticidade mostram que nosso cérebro precisa de períodos de consolidação, que não podemos estar constantemente em modo de crescimento, que precisamos de tempo para integrar, para processar, para descansar. E o mesmo é verdade para a nossa psique. Aqui está algo que muitas pessoas não entendem sobre a sombra. A sombra não contém apenas características negativas. Ela também contém nosso potencial não realizado, nossos talentos escondidos, nossa criatividade reprimida, nossa força suprimida. Jung chamou isso de sombra dourada. São as qualidades positivas que você não consegue aceitar ou expressar. Talvez você tenha aprendido que não era seguro ser poderoso, então suprimiu sua força. Talvez aprendeu que não era aceitável ser criativo, então escondeu seus dons artísticos. Talvez aprendeu que não era permitido brilhar, então diminuiu sua luz. Quando você começa a recuperar esses aspectos dourados da sua sombra, sua autoconfiança não apenas se restaura, ela se expande de formas que você nunca imaginou. Uma das práticas mais poderosas que Jung recomendava era o diálogo com figuras internas. Você pode fazer isso através da imaginação ativa, onde você visualiza diferentes aspectos de si mesmo como personagens ou figuras e conversa com eles. Pergunte à sua insegurança: o que você está tentando me proteger?
Pergunte ao seu perfeccionismo o que você está tentando conquistar para mim. Pergunte à sua raiva que fronteiras você está tentando me ajudar a estabelecer. Quando você para de ver essas partes como inimigas e começa a vê-las como aliadas, tentando te ajudar à sua maneira, tudo muda. Você desenvolve compaixão por si mesmo. E compaixão própria é uma das bases mais sólidas da autoconfiança verdadeira. Jung também falava sobre a importância dos rituais e práticas simbólicas. Em culturas antigas, havia rituais de passagem que marcavam transições importantes na vida. Rituais que ajudavam as pessoas a se moverem de uma identidade para outra. Mas em nossa cultura moderna, perdemos a maioria desses rituais. Então, passamos por transformações profundas sem nenhum container, sem nenhuma estrutura, sem nenhum reconhecimento. Jung sugeriu que criássemos nossos próprios rituais pessoais. Quando você passa por uma perda significativa de autoconfiança, quando está na noite escura da alma, você pode criar um ritual para marcar esse momento. Pode ser algo simples: escrever uma carta para seu antigo self e depois queimá-la, simbolizando a morte e renascimento. Pode ser plantar uma árvore, representando suas raízes crescendo mais profundas. Pode ser qualquer ação simbólica que tenha significado para você. A psicologia moderna reconhece o poder dos rituais na saúde mental. Rituais nos dão uma sensação de controle, de significado, de conexão com algo maior. Eles marcam transições e nos ajudam a processar mudanças. Quando você cria rituais conscientes em torno da sua jornada de restauração da autoconfiança, você honra o processo. Você reconhece que algo significativo está acontecendo, e isso em si já é curativo. Estudos mostram que pessoas que marcam suas transições de vida com rituais intencionais tendem a processar mudanças mais efetivamente e a encontrar mais significado em suas experiências. Vou te contar algo que Jung descobriu que pode mudar completamente sua perspectiva. Ele percebeu que sintomas psicológicos, incluindo a perda de autoconfiança, não são apenas problemas a serem resolvidos. Eles são tentativas da psique de se comunicar. São mensageiros trazendo informações importantes. Quando você perde sua autoconfiança, sua psique está dizendo algo está errado. Você não está vivendo em alinhamento com quem realmente é. Você traiu a si mesmo de alguma forma. Você está vivendo a vida de outra pessoa. Se você simplesmente tenta se livrar do sintoma sem ouvir a mensagem, você perde uma oportunidade crucial de crescimento e transformação. É como matar o mensageiro em vez de ler a carta que ele trouxe. Então, em vez de perguntar como faço para recuperar minha autoconfiança rapidamente, pergunte: o que a perda da minha autoconfiança está tentando me dizer? O que precisa mudar na minha vida? Que partes de mim estou traindo? Onde estou vivendo de forma inautêntica? Essas são as perguntas que levam a insights verdadeiros, que levam a mudanças reais, que levam a uma restauração duradoura da autoconfiança, porque você não está apenas colocando um band-aid sobre o sintoma. Você está abordando a causa raiz. Você está ouvindo a sabedoria da sua psique. Me conta nos comentários o que a perda da sua autoconfiança está tentando te dizer. Que mudanças você precisa fazer? E se ainda não se inscreveu, inscreve-se agora, porque vamos continuar explorando os ensinamentos profundos de Jung. Jung tinha uma perspectiva fascinante sobre o que chamamos de crise de meia-idade. Ele via isso não como uma doença, mas como um momento crucial de reavaliação. A primeira metade da vida, ele dizia, é sobre estabelecer-se no mundo externo, carreira, relacionamentos, status social. Mas em algum ponto, geralmente na meia-idade, algo muda. As metas externas começam a parecer vazias. O que antes dava satisfação, não dá mais. E surge uma pergunta incômoda: é só isso? Jung via isso como o chamado para a individuação, o chamado para voltar-se para dentro
e descobrir quem você realmente é, além de seus papéis e realizações. Muitas pessoas resistem a esse chamado. Tentam suprimi-lo com mais sucesso externo, com novas aquisições, com relacionamentos extraconjugais, com qualquer coisa que possa preencher o vazio crescente. Mas Jung dizia que esse vazio não pode ser preenchido com coisas externas. Ele só pode ser preenchido com significado interno. E aqui está algo crucial. Você não precisa esperar até a meia-idade para responder a esse chamado. O chamado para a individuação pode vir em qualquer idade. Pode vir aos 20 anos depois de uma perda significativa. Pode vir aos 30, quando você percebe que está vivendo a vida que os outros esperavam de você, não a sua própria. Pode vir aos 50, quando seus filhos saem de casa e você se pergunta quem você é, além de ser pai ou mãe. Sempre que vier, é uma oportunidade, uma porta se abrindo, um convite para uma jornada mais profunda. E parte dessa jornada envolve reconstruir sua autoconfiança, não na imagem de quem você deveria ser, mas na verdade, de quem você é. Jung falava sobre a importância de encontrar seu mito pessoal. O mito pessoal é a história que dá significado à sua vida. Não é uma história que você inventa, mas uma que você descobre. Está escondida nas profundezas da sua psique, esperando para ser desenterrada. Você pode começar a descobrir seu mito pessoal prestando atenção aos temas recorrentes em sua vida. Que padrões você vê repetindo? Que desafios aparecem continuamente? Que personagens você interpreta em diferentes relacionamentos? Quando você começa a ver esses padrões, começa a entender sua história mais profunda. E quando entende sua história, pode começar a viver mais intencionalmente. Pode se tornar o autor da sua vida em vez de apenas um personagem reagindo aos eventos. A descoberta do seu mito pessoal está intimamente conectada à restauração da autoconfiança. Porque quando você entende sua história maior, quando vê como até suas lutas e fracassos fazem parte de uma jornada significativa, você desenvolve uma confiança que vem do significado. Não é a confiança superficial de eu sou melhor que os outros. É a confiança profunda de eu estou vivendo minha verdade. Eu estou no meu caminho. Eu estou me tornando quem sou destinado a ser. Pesquisas sobre propósito de vida mostram que pessoas que sentem que suas vidas têm significado e propósito têm melhor saúde mental, maior resiliência e maior satisfação com a vida, independentemente de circunstâncias externas. Aqui está algo que Jung entendia profundamente e que nossa cultura frequentemente ignora. Existe valor na escuridão, existe sabedoria no sofrimento, existe crescimento na luta. Vivemos em uma cultura que quer eliminar toda dor, toda dificuldade, todo desconforto. Mas Jung reconheceu que é precisamente nesses lugares escuros que encontramos nossos maiores tesouros. É na descida ao submundo, como tantos heróis mitológicos fizeram, que encontramos o que procuramos. Não podemos ter luz sem escuridão. Não podemos ter força sem termos enfrentado fraqueza. Não podemos ter verdadeira autoconfiança sem termos atravessado a insegurança e saído do outro lado transformados. Isso não significa que devemos buscar sofrimento ou glorificá-lo, mas significa que quando o sofrimento vem, como inevitavelmente virá, podemos escolher vê-lo como um professor em vez de apenas uma maldição. Podemos perguntar: o que isso está me ensinando? Como isso me está moldando? Que força está sendo forjada neste fogo? Jung trabalhou com muitas pessoas que olharam para trás em suas maiores crises e disseram: foi a melhor coisa que já me aconteceu, porque me forçou a mudar, me forçou a crescer, me forçou a me tornar quem realmente sou. E com isso veio uma autoconfiança que nunca teria desenvolvido de outra forma. Finalmente, quero falar sobre algo que Jung chamou de sincronicidade. Sincronicidade é quando eventos externos coincidem significativamente com estados internos, de uma forma que não pode ser explicada por causa e efeito. Jung
Acreditava que quanto mais você se alinha com seu verdadeiro self, quanto mais você avança no caminho da individuação, mais você experimenta sincronicidades. As pessoas certas aparecem no momento certo. Os recursos que você precisa se materializam. As portas se abrem. Não é mágica. Jung via isso como evidência de que existe uma ordem mais profunda no universo, uma conexão entre a psique e o mundo externo que vai além da nossa compreensão racional. Quando você está vivendo em alinhamento com seu self mais profundo, você está em harmonia com essa ordem maior. E as coisas fluem de forma que parecem milagrosas, mas são, na verdade, naturais. Isso não significa que tudo será fácil, mas significa que você sentirá que está no caminho certo, que está sendo apoiado, que não está sozinho nesta jornada. E essa sensação de estar em seu caminho, de estar vivendo sua verdade, de estar alinhado com algo maior, isso é uma das fontes mais profundas de autoconfiança que existe. Não é baseada em alcançar metas externas. É baseada em saber, em um nível profundo e visceral, que você está onde deveria estar, fazendo o que deveria fazer, se tornando quem deveria se tornar. Estudos sobre flow e estados de pico sugerem que quando estamos alinhados com nossos valores mais profundos e vivendo em autenticidade, experimentamos estados de consciência mais elevados e maior bem-estar. Então, enquanto terminamos esta jornada, através dos ensinamentos de Jung sobre autoconfiança, quero que você entenda isto. Você não é deficiente. Você não está quebrado. Sua perda de autoconfiança não é um fracasso. É um convite, um chamado, uma oportunidade para ir mais fundo do que você já foi, para conhecer a si mesmo de formas que você nunca conheceu, para integrar partes de si que você sempre rejeitou, para se tornar inteiro, para se tornar quem você realmente é. E quando você aceita esse convite, quando você tem a coragem de fazer essa jornada, sua autoconfiança não apenas retorna. Ela se transforma em algo muito mais precioso. Em uma confiança que não pode ser tirada porque não depende de circunstâncias externas. Uma confiança que vem de conhecer e aceitar completamente quem você é. E isso é o verdadeiro presente de Carl Jung para todos nós. Se este vídeo tocou você, se essas palavras ressoaram com algo profundo dentro de você, por favor, compartilhe com alguém que precisa ouvir isso. Alguém que está lutando com sua autoconfiança. Alguém que se sente perdido. Alguém que está na noite escura da alma. Deixe-os saber que eles não estão sozinhos, que existe um caminho através da escuridão, que existe sabedoria esperando para ser descoberta. Inscreva-se no canal para mais explorações profundas da psicologia junguiana e dos mistérios da psique humana. E me conte nos comentários qual foi o insight mais profundo que você teve assistindo este vídeo. O que mudou para você? Que passo você vai dar agora em sua jornada de individuação? Estou aqui caminhando ao seu lado. Até o próximo vídeo. Cuide-se. E lembre-se, sua insegurança pode ser o começo da sua maior transformação.